Pastor Chris Oyakhilome, o poder impactante dos pensamentos. Capítulo 3. Narração: Adailton de Jesus. Nossas palavras e ações são guiadas por nossos pensamentos predominantes. Agora, se você não aprender a controlar seus pensamentos, você se verá dizendo e fazendo coisas terríveis que nunca sonhou que pudesse falar ou fazer. Isso porque há um ataque constante do diabo contra sua mente. Ele está sempre procurando atacar e poluir sua mente para que possa torná-lo desamparado e ineficaz nas coisas do Espírito. A palavra de Deus nos mostra que estamos engajados em uma guerra espiritual contínua. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Pois, embora andemos na carne, nós não guerreamos segundo a carne. Também está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A palavra de Deus também nos diz que nós fomos equipados com armas divinas que garantem nossa vitória. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas, derrubando imaginações e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando a cativeiro todo o pensamento para a obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Você observará que Paulo aqui estava falando sobre coisas que acontecem ou residem na mente, fortalezas, imaginações, toda altivez e pensamentos, indicando que nossas mentes são o campo de batalha dessa guerra espiritual. Fortalezas, imaginações, toda altivez e pensamentos. Fortalezas. No contexto em que é usado em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, não está falando sobre uma fortificada estrutura física ou alguma força externa que o diabo levanta contra você. Refere-se a ideias, teorias, imaginações, raciocínios, crenças que são ao contrário da palavra de Deus e que atacam e capturam as mentes das pessoas, fazendo-os pensar, agir e responder de certa forma e, consequentemente, impedindo-os de desfrutar de sua herança em Cristo. Fortalezas são paredes mentais de contenção que impedem as pessoas de avançar nas coisas de Deus. As fortalezas também podem ser pensamentos que foram estabelecidos em sua mente como resultado de sua formação e da maneira como você foi criado para pensar. Eles são formados como resultado das coisas que você viu, ouviu e experimentou e dos hábitos e caráter que você formou antes ou mesmo depois de nascer de novo. Eles também podem ser crenças culturais e tradicionais que podem até ser reconhecidas e aceitas como coisas normais. Mas tudo o que eles fazem é impedir que novos pensamentos de Deus entrem em sua mente. Em essência, as fortalezas são paredes mentais de contenção que impedem as pessoas de avançarem nas coisas de Deus. Por exemplo, alguém pensa: nunca vou ser um vencedor, porque seu avô e seu pai antes dele foram fracassados. Toda vez que algo bom está para acontecer comigo, o inferno se abre e eu perco minha oportunidade. Porque isso costumava ser sua experiência.
Estas são fortalezas. Paulo também falou sobre toda altivez, destruindo a imaginação e toda coisa alta que se exalta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Isso se refere a sistemas falsamente exaltados de ética, religião, filosofia, etc., colocados em frente para se opor e desafiar o conhecimento de Deus. Essas são opiniões, dogmas, mentalidades, preconceitos, superstições e crenças vãs e infundadas que se tornaram barreiras mentais erguidas nas mentes das pessoas contra o conhecimento de Deus. Mas, graças a Deus, Ele nos fortaleceu com uma armadura inexpugnável e nos tornou invulneráveis a esses ataques satânicos contra a mente. A palavra nos mostra que fomos equipados com armas que são poderosas por meio de Deus para derrubar todo pensamento e derrubar toda imaginação apresentada a nós pelo diabo, para derrubar tudo que se eleva acima do conhecimento de Deus e para levar cativo todo pensamento de obedecer a Cristo, a palavra. Somos capazes, com nossas armas espirituais, de libertar homens mantidos em cativeiro por meio dessas manipulações satânicas. Aleluia! A armadura de Deus. Estabelecemos que estamos engajados em um conflito com as forças satânicas, gostemos ou não, tenhamos consciência disso ou não. E como é uma guerra espiritual, só podemos enfrentar o inimigo usando armamento espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Em Efésios capítulo 6, versículos 13 ao 17, Paulo relaciona as diferentes partes de nossa armadura formidável e inexpugnável, dizendo: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com as botas de preparação do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui está o que nossa armadura consiste. Primeiro, o cinto da verdade. Segundo, a couraça da justiça. Terceiro, as botas de preparação do evangelho da paz. Quarto, o escudo da fé. 5. O capacete da salvação. E sexto, a espada do Espírito. Olhando atentamente para cada uma dessas armas, você observará que apenas uma, a espada do Espírito, é uma arma ofensiva. Todos os outros são para a defesa contra ataques. Neste ensino sobre a armadura do cristão, Paulo traça um paralelo interessante com a armadura do soldado romano. A palavra grega, traduzida como escudo, aqui é túreos e é usada especificamente para o escudo empunhado pela infantaria romana fortemente armada. Era um escudo retangular grande. Uma das armas mais perigosas da guerra antiga era o dardo de fogo, uma flecha com a ponta de estopa mergulhada em piche. O reboque encharcado de piche foi incendiado e as flechas em chamas lançada contra o inimigo. Para combater isso, o soldado romano, totalmente coberto sob ou atrás de um escudo, apresentou a flecha que foi apagada ao afundar no escudo. Paulo aqui estava dizendo que seu escudo da fé deve ser grande e forte o suficiente para proteger e defender cada parte de você, de forma que os dardos inflamados do maligno não cheguem a nenhuma outra parte de sua armadura. Portanto, pegue seu escudo de fé para
cobri-lo completamente e apague todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos inflamados são pensamentos que o diabo atira na mente das pessoas para, com eles, destruírem vidas e famílias, arruinarem negócios, causarem guerras e devastar nações. Mas, com seu escudo de fé, você pode e deve apagar cada dardo que o inimigo atira em você. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Assim, posso derrubar o raciocínio do opositor e derrubar todos os baluartes elevados que se levantam contra o conhecimento de Deus e leva todo o pensamento rebelde ao cativeiro e à sujeição a Cristo. O que você usa para derrubar as fortalezas do adversário? A espada do Espírito, a palavra de Deus. Lembre-se de que esta é a única arma ofensiva em nosso arsenal. À medida que você medita, murmura e fala a palavra de Deus, aquelas barreiras mentais baseadas nas coisas erradas que você ouviu e acreditou durante toda a sua vida desabam como as paredes de Jericó. Glória a Deus! É por isso que amo ensinar a palavra de Deus, porque ao fazê-lo, as ideias e teorias erradas nas mentes dos homens com a qual conviveram por tanto tempo e as culturas e tradições ímpias sobre as quais construíram suas vidas e sociedades desabam. Essas coisas não suportam o poder da palavra de Deus. E quanto ao raciocínio do contestador, você os derruba também com a espada do Espírito. Satanás é o contestador da palavra de Deus. Quando Deus instruiu Adão a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o inimigo, na forma de uma serpente, foi até Eva no jardim e questionou a palavra de Deus. E Eva foi enganada. Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 6. Ele ainda opera da mesma maneira hoje. Por exemplo, a palavra declara que pelas pisaduras de Jesus você foi curado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Mas o inimigo lhe dirá: vamos, você acha que realmente foi curado? Você está curado porque ainda sente dor. Veja, ele vai desafiar o que Deus disse e tentar enganá-lo em suas bênçãos por meio de raciocínio e sugestões negativas. Mas você pode derrubar todos eles com a espada do Espírito. E como a tradução diz, tendo derrubado todos eles, permaneça inabalável. Portanto, mantenha-se firme e permaneça firme contra o diabo ao declarar a palavra de Deus e reivindicar a sua herança em Cristo. Com a sua armadura no lugar, nada que o diabo jogue em você pode penetrar. E com a espada do Espírito, você pode ir para a ofensiva contra ele e destruir as suas fortalezas. Glória a Deus por isto! O canal Adailton de Jesus convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos e ajudar muito mais pessoas. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho das notificações. Curta, comente e compartilhe os vídeos deste canal. Seja um multiplicador de bênçãos.